Hospital da Criança é inaugurado em Maringá, no Paraná. Complexo vai atender 115 municípios da macro-região Noroeste. Governo do Rio Grande do Sul firma parceria com a Paz. Mais de 20 milhões de reais foram destinados para ampliação das sedes. Centro de Referência de Assistência Social de Canoinhas, em Santa Catarina, desenvolve projeto que fortalece vínculos com usuários. Portugal pede ajuda aos parceiros europeus. País sofre com incêndios florestais em várias regiões. 7 mortes foram confirmadas. 140 anos de história do Teatro Guaíra, no Paraná. Série de eventos e investimentos marcam comemorações. E você vai ver ainda. Voz Única apresenta demandas empresariais em Garopaba, no litoral sul catarinense. Candidatos recebem propostas para o desenvolvimento da cidade. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 17 de setembro. Iniciamos esta edição falando que o Hospital da Criança Irmã Maria Calista foi inaugurado em Maringá, no noroeste do Paraná. A estimativa é de que a nova estrutura realize quase 3.000 consultas mensais. Com 24.200 metros quadrados de área construída, o novo hospital deve realizar mais de 2.700 consultas por mês, cerca de 900 atendimentos no pronto-socorro e aproximadamente 300 internações. A mega estrutura teve um investimento de 124,2 milhões de reais por parte da Secretaria de Estado da Saúde, em um total de quase 182 milhões de reais, com recursos também da União, do município e da Organização Mundial da Família. O complexo pediátrico se une a outras unidades especializadas, fortalecendo o atendimento à saúde infantil no estado. Ele se junta ao Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, Hospital Monastier e tantos outros hospitais que nós temos de atendimento às crianças. Claro que com um tamanho, tanto na parte física, estrutural desse hospital, mas também com o volume de equipamentos de alta tecnologia, que vai dar uma tranquilidade para os pais e as mães quando os seus filhos, porventura, precisarem de algum tipo de atendimento. Olha, para nós é motivo de muito orgulho positivo, muita satisfação e muita gratidão a Deus por essa expansão de novos horizontes da nossa instituição centenária. A Liga Bahia já tem 101 anos de dedicação à criança, à maternidade e à infância, e vir gerir este hospital aqui em Maringá. Esse hospital de grande porte, com essa magnitude extraordinária, que estamos todos encantados com o prédio e com a capacidade, já soube que vai atingir a 212 municípios, quer dizer, e isso é importante porque estamos justamente cumprindo a nossa missão, que é trazer saúde e salvar vidas das nossas crianças. O complexo hospitalar terá 148 leitos de internação e 40 leitos de UTI e vai atender crianças e adolescentes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, incluindo serviços de média e alta complexidade, e será referência para 4 milhões de pessoas de 115 municípios de toda a macro-região noroeste. A operação do hospital será dividida em 3 fases, com período de 5 anos para alcançar a capacidade plena. Vamos ter a responsabilidade de ir abrindo em partes, em alas, em setores, principalmente para dar o atendimento integralizado e principalmente não oferecermos algo que nós não podemos atender. Então existe todo um cronograma de implantação, vai começar com 3 salas cirúrgicas com procedimentos mais leves, ambulatório, com 6 meses existe o compromisso da oncologia, que é uma grande medida na região. Hoje em dia a oncologia fica restrita só à capital do estado e isso acaba penalizando muitas crianças que têm que se deslocar. Então em 6 meses essa é a promessa e assim por diante. Cirurgia cardíaca, que é outra demanda extremamente necessária. Então essa abertura por fases é extremamente responsável, a fim de que todos que aqui cheguem, tenho certeza absoluta, terão o melhor tratamento possível. O governo do Rio Grande do Sul firmou parceria com 137 APAES do estado, garantindo recursos para a estruturação, ampliação e melhoria da rede de atendimento. A
parceria com as entidades permitirá o repasse de mais de 26 milhões de reais a 137 associações de pais e amigos dos excepcionais. Os recursos vêm de emendas parlamentares de 21 deputados federais, totalizando 291 indicações para as APAES do Rio Grande do Sul. O recurso será operacionalizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, com valores variando entre R$ 30 mil e R$ 750 mil por entidade. Os prazos das parcerias vão de 10 meses a 3 anos. As instituições beneficiadas representam cerca de 66% das APAES do Estado, que tem um total de 205 unidades. Nós vamos avançar mais no cuidado, na proteção, na geração de oportunidade, na proteção e na dignidade da nossa comunidade. E eu, mais uma vez, quero fazer um agradecimento às nossas APAES. Vocês, meus amigos e amigas, gestores das nossas APAES, colaboradores, pessoas que se dedicam pela causa da inclusão, do cuidado, da proteção, são verdadeiros heróis. Vocês fazem a diferença na vida da nossa comunidade. Vocês dão luz a um tema que muitas vezes o orçamento público não consegue fazer frente. Mas a comunidade organizada, cada um de vocês que se dedica para essa causa, acabam fazendo a diferença na vida da nossa sociedade, na promoção da inclusão, no cuidado e na proteção dos nossos gaúchos e gaúchas, das pessoas com deficiência. Com esses recursos, as APAES poderão realizar mais de 346 mil atendimentos e contratar 458 novos profissionais. Em Canoinhas, Planalto Norte Catarinense, um projeto de assistência social vem se destacando ao incentivar o desenvolvimento, a autonomia e incentivo à alimentação saudável. O CRAS do município implantou uma horta cultivada por usuários do Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos. O projeto, apresentado pelo Centro de Referência de Assistência Social de Canoinhas, no Norte Catarinense, busca fortalecer vínculos entre a comunidade e o CRAS da cidade. Inicialmente, as atividades eram voltadas apenas para as crianças, mas com o passar do tempo, foram expandidas também para os adultos. Então, hoje chamamos Projeto Horta CRAS 2, esse espaço, né, de vivência coletiva, esse espaço de cooperação, de fortalecimento de vínculos, esse espaço onde acontece o trabalho em equipe, o incentivo à horta nas casas das famílias também, né, o cultivo da horta em suas residências. Ele contribui de forma significativa à alimentação saudável da família. Ele funciona também como um espaço que estimula a reflexão, estimula a crítica, promove saúde, bem-estar e também o senso de pertencimento, né? Os afazeres realizados na horta são focados na produção de verduras, legumes e temperos. Por enquanto, fazem parte do grupo 7 mulheres e 1 homem. Todo o trabalho é dividido entre os participantes, o que fortalece o espírito de equipe, além de promover uma alimentação saudável e orgânica. A horta possui vários canteiros e fica localizada nos fundos do CRAS. Então essa é uma atividade que ela vai muito além do plantar e do colher. Então ele promove uma transformação social. É possível observar muito claro, né, o impacto positivo na autoestima dos participantes. Ele funciona como um instrumento de aprendizagem e de desenvolvimento. Todo o trabalho e toda a produção da horta é dividido de forma igual entre os participantes que compõem esse grupo e essa produção ela enriquece a alimentação da família. Os encontros coletivos acontecem uma vez por semana, mas os participantes se dividem em tarefas programadas. Eles também recebem apoio de um técnico agrícola da prefeitura que auxilia em questões como adubamento e controle de pragas. Foi realizado ontem em Garopaba, no auditório da SIG, o programa Voz Única da FACISC, que apresenta aos candidatos as principais necessidades dos empresários do município. As principais demandas do dia a dia dos garopabenses que afetam o desenvolvimento socioeconômico do município foram entregues aos 4 candidatos ao Executivo Municipal, que apresentaram as propostas contidas em cada plano de governo. Entre as pautas estavam questões tributárias, fiscais, segurança pública e saúde,
que foram discutidas individualmente por todos os concorrentes à Prefeitura de Garopaba. Muitas pautas dessas estão no nosso Garopaba em Ação, nosso planejamento estratégico, que nos primeiros anos de mandato a gente conseguiu fazer esse planejamento estratégico e descobrir as feridas. Por exemplo, 90% do tema aqui é sobre a questão de inovação. E a nossa lei de inovação ela já está no forno para sair no próximo ano. Então a gente tem que continuar o nosso trabalho, essa é a ideia, o trabalho não pode parar. Por isso que a gente vem aqui hoje explicar para eles que muitas coisas que eles estão cobrando aqui, da gente aqui hoje, a gente já fez o planejamento, agora é só executar. Eu acho que foi de suma importância esse evento, porque a FACISC é um dos órgãos que nos orgulha muito no estado de Santa Catarina, né? E a SIG, como uma de suas afiliadas, né? Nos honra demais termos aqui participado. E eu acho que nós temos muitas ideias, muitos programas bons para Garopaba, e eu acho que chegou o momento de Garopaba merece mais. Então, por isso, agora somos nós, as mulheres. A gente sabe da importância, a gente precisa do empreendedor fortalecido, microempreendedor fortalecido. Nós temos esse compromisso. Eu sou do partido do Geraldo Alckmin, do ministro do Comércio e Indústria. Sou do partido Márcio França, ministro do Empreendedorismo, que esteve 2 vezes em Garopaba. A gente está aqui para fortalecer esse segmento que é muito importante para a nossa cidade. Foi muito bom dialogar, esse momento importante para a democracia. A gente tem compromissos firmados com os empresários. O nosso plano de governo é muito completo, né? Então ele tem demandas e situações da saúde, da educação, empreendedorismo, segurança, desenvolvimento social e por aí vai, né? Então a forma que a gente vai estar sanando o que a SIG nos solicitou, no que a gente se comprometeu, é em parceria com a associação, sim, né? E podendo elencar cada uma delas e durante o nosso governo estar resolvendo, estar próximo da entidade para que isso se torne realidade e não fique só na promessa. O programa Voz Única recebe esse nome por ecoar as demandas dos catarinenses em todo o estado. As solicitações foram feitas por empresários associados à SIG, que conhecem os desafios locais. Realizado pelo sistema FACISC, o programa é uma iniciativa apartidária que abrange 149 associações empresariais, representando mais de 42 mil empresas. Voz Única tem esse objetivo, né, de poder avaliar as necessidades, ver as dificuldades que tem na nossa, em Santa Catarina, né, mas mais especificamente Voz Única Municipal, olhando as necessidades de Garopaba. E a ideia é escutar os candidatos, se estão de acordo, né, e também formalizar um compromisso com eles, entendendo que eles vão também olhar pelo desenvolvimento de Garopaba. E é muito bacana ver os candidatos alinhados com muito do que a gente propôs. Com as solicitações em mãos, os candidatos assumem um compromisso com a associação e com os cidadãos de Garopaba para a execução das pautas apresentadas. Dentro do que eles trouxeram para a gente foi bastante satisfatório, né? A gente entende que tem muita coisa alinhada com o que a gente pensa, com as nossas propostas, e também a gente procura nos mandatos, né? Na verdade, um vai passar, um vai ser realmente eleito e a gente vai cobrar, né? Então, como instituição, como associação, a gente vai cobrar essas propostas, né, que a gente levou para eles analisaram e trouxeram alinhados com o interesse da candidatura deles também. As propostas apresentadas pelos candidatos poderão ser conferidas no canal do YouTube da SIG. E no início da tarde de hoje, um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria de plástico em Criciúma, no bairro Próspera, no sul de Santa Catarina. Cerca de 40 bombeiros atuaram no combate às chamas. O acidente teria sido causado pelo vazamento de um tipo de solvente que estava sendo transferido de um container para outro. Ninguém ficou ferido. Agora nós vamos fazer uma pausa e você vai ver a seguir. Seca e incêndios preocupam o setor agrícola no Brasil. Colheitas de cana-de-açúcar, café, laranja e soja correm risco. Fácil, conveniente, barato. Como o plástico de uso único domina o mundo. E você vai ver ainda 140 anos de história do Teatro Guaíra no Paraná. Série de eventos e investimentos marcam as comemorações. Nós voltamos já já. Você já parou para pensar como o saneamento é importante para a nossa vida? Ele está presente em tudo. Por isso, a Casan está investindo R$1 bilhão em obras como novas adutoras,
ampliação de redes de esgoto, estações de tratamento de água e esgoto e novos reservatórios, ainda mais seguros e modernos para beneficiar quem vive em Santa Catarina. Casan, água e saúde para todos. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Estamos de volta agora, 8h17. Os incêndios que ocorrem no Brasil há várias semanas, em grande parte criminosos, segundo as autoridades, são favorecidos pela seca histórica que os especialistas atribuem às mudanças climáticas, fatores que preocupam o setor agrícola no país. Seca e incêndios incomuns preocupam o setor agrícola brasileiro. As colheitas de cana-de-açúcar, café, laranja e soja, produtos dos quais o Brasil é o maior produtor e exportador mundial, correm o risco de serem afetadas. Além disso, as chuvas esperadas para outubro podem ser, em algumas regiões, inferiores à média. Em todo o estado de São Paulo, pelo menos 231.830 hectares de plantações de cana-de-açúcar foram atingidos em diferentes graus por incêndios, com metade da safra ainda a ser colhida nos próximos meses, segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Em Minas Gerais, estado responsável por 70% da produção de café arábica do Brasil, os cafeicultores também esperam pela chegada das chuvas, necessárias para a floração dos cafeeiros e para a formação dos grãos de café que serão colhidos no próximo ano. As condições climáticas adversas dos últimos tempos já prejudicaram a safra 2024-2025, que está prestes a acabar. Concentrada nos estados de São Paulo e Minas Gerais, a produção de laranja, em grande parte destinada à indústria de sucos, também deve sofrer com a seca. Após anunciar em maio passado que a colheita de 2024-2025 seria a mais baixa em 3 décadas, a Associação dos Produtores de Cítricos do Brasil reduziu ainda mais as previsões há alguns dias e agora estima uma queda de 29,8% na produção, já prejudicada por uma praga bacteriana. Pilar da força política e da projeção internacional do agronegócio brasileiro, a soja também não está imune. Neste ano, a colheita deve cair 4,7%, segundo a Conab, culpa da seca e das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio. Agora, a seca está atrasando um novo plantio nas regiões produtoras. Portugal pediu ajuda aos parceiros europeus para combater os incêndios florestais em várias regiões do país que deixaram pelo menos 7 vítimas. Uma das vítimas é um brasileiro de 28 anos que trabalhava para uma empresa florestal. Segundo a Guarda Nacional Republicana, o homem teria ficado preso em meio às chamas enquanto tentava recuperar algumas ferramentas. Mais de 5.000 bombeiros foram mobilizados em todo o país nesta segunda-feira, com o apoio de cerca de 40 aeronaves. Os incêndios florestais deixaram vários bombeiros feridos, queimaram casas, bloquearam estradas e forçaram evacuações preventivas. Portugal também solicitou o apoio do Mecanismo Europeu de Proteção Civil para obter o reforço de 4 pares de aviões anfíbios. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, disse em um comunicado que está acompanhando a coordenação da luta contra os incêndios e que se mantém em contato com os parceiros europeus. Os incêndios mais graves ocorreram no norte e no centro do país,
principalmente na região de Aveiro. Especialistas consideram que a multiplicação das ondas de calor, bem como o aumento da duração e intensidade, são consequências das alterações climáticas. Várias pessoas morreram e milhares ficaram feridas nesta terça-feira no Líbano, devido à explosão de dispositivos de mensagem pager. O ministro da Saúde do país, Firas Abiad, detalhou que os aparelhos pertenciam a membros do pró-Irã Hezbollah. Os bips ou pagers, aparelhos de comunicação que não necessitam de cartão SIM nem de conexão à internet, explodiram quase que simultaneamente em várias regiões do país, onde o grupo está estabelecido. Uma fonte próxima ao Hezbollah atribuiu as explosões a um ataque cibernético israelense. 8 pessoas morreram e 2.750 ficaram feridas. A primeira vítima registrada foi uma menina de 10 anos, filha de um membro do movimento islamista no Líbano. A família e uma fonte próxima ao grupo afirmaram que a criança morreu devido à explosão do pager de mensagens do pai. A televisão estatal iraniana informou que o embaixador do Irã no Líbano, Mojtaba Amani, ficou ferido em uma das explosões, mas está consciente. Este é o primeiro incidente do tipo desde que o Hezbollah, um aliado do Hamas, e Israel se enfrentam em duelos de artilharia quase diários após a eclosão da guerra em Gaza, há quase um ano. O movimento Hezbollah pediu aos membros que parassem de usar celulares para evitar o risco de interceptação por parte de Israel. O partido instalou um sistema de pagers para se organizar e convocar os integrantes a ingressarem nas unidades do grupo. Em um comunicado publicado na rede social X, a Cruz Vermelha Libanesa informou que está em alerta máximo. Após semanas de batalhas políticas, a presidente da Comissão Europeia apresentou nesta terça-feira o novo grupo de comissários do bloco, com 40% de mulheres. Os nomes ainda precisam ser aprovados. Von der Leyen, reeleita para o segundo mandato como presidente do Executivo da União Europeia, apresentou a lista de comissários, um para cada um dos 27 Estados-membros no Parlamento Europeu em Estrasburgo, no leste da França. Quando recebi as primeiras nomeações e olhei para todo o padrão e todo o quadro, estávamos em um ponto em que tínhamos uma cota de 22% de mulheres e 78% de homens. Então vocês podem imaginar que isso era completamente inaceitável. Então trabalhei intensamente com os Estados-membros e fomos capazes de melhorar a cota para 40% de mulheres e 60% de homens. Os comissários propostos pela líder conservadora alemã ainda terão que passar por audiências com os eurodeputados e por uma votação de aprovação antes de assumirem as funções. A UE vive um momento geopolítico delicado entre a invasão russa da Ucrânia, a concorrência econômica da China e a incerta campanha presidencial nos Estados Unidos. Von der Leyen insistiu na necessidade de alcançar uma economia competitiva, circular e descarbonizada, após a divulgação de um relatório recente de autoria do ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, sobre os desafios econômicos da União. A alemã insistiu em 3 pilares, voltados para os próximos 5 anos: prosperidade, segurança e democracia. 3 meses após as eleições para o Parlamento Europeu, marcadas pelo avanço da extrema-direita, a esquerda e várias ONGs temem que a comissão esteja muito concentrada nas questões econômicas, em detrimento da agenda climática. Puff Daddy foi preso na noite desta segunda-feira em um hotel em Nova York. A carreira do magnata do rap despencou após uma onda de ações judiciais contra ele por tráfico sexual e agressão. O rapper Sean Diddy Combs, de 54 anos, enfrenta diversos processos nos quais é retratado como um predador sexual violento que subjugava as vítimas por meio de drogas e álcool. Em março, agentes armados invadiram luxuosas propriedades do cantor em Miami e Los Angeles, em uma operação que deu pistas de que havia uma investigação contra ele. O artista, também conhecido como Puff Daddy, garante ser inocente e a equipe jurídica do cantor
cantor afirma que ele está cooperando com a investigação e espera limpar seu nome no tribunal. No final do ano passado, a cantora Cassie alegou que Combs a sujeitou a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas e a estuprou em 2018. O processo foi resolvido fora do tribunal, mas as acusações continuaram surgindo, incluindo uma em dezembro, de uma mulher que acusou Combs e outros homens de estupro coletivo quando ela tinha 17 anos. Vencedor 3 vezes no Grammy, Combs trabalhou como gerente de talentos no renomado selo Uptown Records. Ele assinou e produziu artistas como Usher, Lil Kim e Mariah Carey. Também é uma figura midiática em reality shows, moda e romances, como o que teve com a atriz e cantora Jennifer Lopez. O mundo produz cerca de 400 milhões de toneladas de plástico, muitos descartados após apenas minutos de uso. Com as negociações de novembro para um primeiro tratado mundial sobre poluição plástica, a agência France Press examinou a popularidade dos resíduos de uso único ao redor do mundo. Vamos conferir. Em uma rua de Bangkok, clientes fazem fila para os famosos doces tradicionais de Maliwan. Bolinhos de camadas no vapor estão em sacos plásticos transparentes, ao lado de filas de pudim de taro em caixas plásticas. Todos os dias, esse pequeno negócio de 40 anos usa pelo menos 2 quilos do material. O plástico é conveniente de usar, mas também entendo o impacto no meio ambiente porque é difícil limitá-lo. Mas provavelmente é mais fácil tanto para a loja quanto para os clientes. A Tailândia limitou a utilização do resíduo antes da pandemia e pediu para que parassem de distribuir sacolas gratuitamente. Queremos ajudar, mas não é prático. E a responsabilidade corre o risco de recair sobre os clientes. Se existissem soluções ecológicas acessíveis e práticas como plástico, nós usaríamos, mas não existem ainda. A política teve pouca adesão entre os vendedores do país. Os tailandeses produzem 2 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano. Em Lagos, no coração da capital econômica da Nigéria, saquinhos de água vazios cobrem o chão. Desde que apareceram na década de 1990, os saquinhos de água se tornaram um grande poluidor em grande parte da África, mas continuam populares para beber, cozinhar e até lavar. Temos muito sachê de água e isso começa a entupir as drenagens, causa inundações, malária e tantos outros problemas como esse para o meio ambiente e para a saúde pública também. Lagos baniu o plástico de uso único em janeiro, mas com pouco impacto até agora. A ONU estima que até 60 milhões de saquinhos de água sejam descartados na Nigéria todos os dias. Já na França, o material de uso único está proibido desde 2016. Os canudos e talheres plásticos até desapareceram, mas as sacolas continuam teimosamente comuns. No mercado Aligre, em Paris, barracas são repletas de frutas, vegetais e pilhas de sacolas prontas para serem distribuídas. Você pode ir ao mercado e voltar para casa com 10 ou 15 sacolas diferentes e jogá-las fora imediatamente, para um uso tão curto quanto antes. Ainda é um desperdício de materiais e recursos utilizá-los apenas por alguns minutos. No restaurante Alo Beirut, em Dubai, recipientes plásticos estão empilhados, esperando para serem preenchidos e entregues por toda a cidade. É certo que toda vez que fazemos uma entrega, principalmente quando estamos no final de semana, estamos com a família, tem muita coisa e acabamos com uma lata de lixo inteira de plástico ou até papelão que só usamos uma vez. Me incomoda muito. Digo a mim mesmo que se estivermos todos juntos fazendo isso, é muito. Os residentes em Emirados Árabes Unidos têm um dos maiores volumes de plástico de uso único per capita do mundo. E esse material representa 40% de todo o resíduo usado no país. O Teatro Guaíra, no Paraná, uma das principais instituições culturais do Brasil, completa 140 anos em 2024. Fundado em 1884, o teatro desempenha um papel importante na formação de artistas e na promoção de espetáculos que colocam o Paraná no mapa artístico do país.
O Teatro Guaíra foi inaugurado em 1884, originalmente chamado Teatro São Teodoro, e se transformou em um dos principais centros de produção artística do Brasil. Localizado em Curitiba, ele abriga importantes corpos artísticos, como o Balé Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná. Ao longo da história, foi palco de diversos eventos marcantes que ajudaram a consolidar a relevância no cenário cultural brasileiro. Ele começa essa construção aqui em 52, né? Então, e tudo acontece para celebrar o centenário da emancipação política do Estado do Paraná. O senhor Bento Munhoz queria fazer várias edificações, né? E uma delas é o teatro. Então ele começa a construção em 52, lembrando que a gente está falando de anos 50, né? Que não é tão longe, mas não existia um guindaste, né? Então, para a construção desse complexo, vem um guindaste importado da Alemanha junto com o operador. Além de ser um espaço de espetáculos, o Teatro Guaíra desempenha um papel fundamental na formação de artistas e técnicos. A estrutura inclui 3 auditórios, sendo o Guairão o maior deles, com capacidade para mais de 2.700 espectadores. Em 2023, os eventos realizados no teatro atraíram um público superior a 370 mil pessoas, com expectativa de alcançar 500 mil de espectadores em 2024. Tem um fator histórico bastante importante, né, nesses 140 anos, aí de uma luta da classe artística, né, paranaense para ter um espaço com essa envergadura, né, com essa potência que e com essa estrutura que é o Teatro Guaíra. Então é um conjunto de coisas e de fatores que fizeram com que a gente tivesse esse presente aqui no nosso estado. Para garantir que o teatro continue sendo uma referência cultural, estão sendo realizados investimentos de 50 milhões de reais em reformas e modernizações. As melhorias buscam adequar o espaço para receber uma maior diversidade de espetáculos, proporcionando melhores condições para artistas e público. Com isso, o Teatro Guaíra mantém o compromisso com a arte e a cultura, mirando os próximos 140 anos de história. São 140 anos de história. Quantas pessoas já não pisaram por aqui, né? Acho que todas as pessoas, no mínimo brasileiras, que estão envolvidas na área cultural, independente da linguagem que ela pratique, conhece o Centro Cultural Teatro Guaíra. É um templo da cultura, né, nosso no Brasil. Como parte das comemorações, o Guaíra abriu as portas para o público em uma visita especial. A experiência Guaíra do Avesso levou 700 pessoas a conhecer os bastidores do complexo. Durante o evento, os visitantes foram recepcionados pela Orquestra Sinfônica do Paraná e puderam interagir com técnicos, bailarinos e músicos do Centro Cultural. A atividade proporcionou uma nova perspectiva do palco, normalmente inacessível ao público, e mostrou detalhes dos bastidores e cenários de grandes produções. É muito gostoso olhar o teatro, assim, conhecer mais por outros ângulos, né? E também, acho que nessas semanas a gente fica tão cheio de problemas, preocupações, é muito gostoso, assim, ter uma hora em que a arte nos leva para outro lugar, assim, nos convida a parar e prestar atenção só no agora, assim, foi muito gostoso. E eu acho que a gente sai também com uma provocação boa, que é de prestar mais atenção nos artistas que estão próximos da gente. Eu já tinha vindo no teatro várias vezes, mas muitas vezes para ver artistas de fora, né, outras pessoas famosas e tal, e às vezes a gente não olha para quem está perto aqui da gente, e a gente viu hoje um espetáculo muito bonito, assim, muito maravilhoso. Um espetáculo com a participação de todos os corpos artísticos aqui do teatro e toda a equipe técnica e toda a equipe de produção, meio que com esse sabor de espetáculo o tempo todo, né? Então é uma coisa diferente para nós que trabalhamos com isso também, foi inusitado, teve uma adrenalina enorme. Fiquei muito emocionada, porque a gente frequenta muito o Guaíra desde que eu mudei para Curitiba, era um sonho, tem artistas da família, mas que nunca se apresentaram aqui, então ver os bastidores foi um sonho, e ver espetáculos, por exemplo, uma parte do espetáculo do Guaíra que eu tinha visto como público, e ver tão de pertinho, eu fiquei
realmente muito emocionada. Ver o piano de cauda que a gente vê entrando e saindo nos espetáculos da orquestra. Olha, acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi o Guaíra fazer, e de uma sutileza e de uma delicadeza com o público, de trazer o público para dentro do Guaíra ali. Eu fiquei muito emocionada. O Teatro Guaíra, projetado pelo arquiteto Rubens Meister, é um marco modernista em Curitiba, tombado como patrimônio cultural. Um adjetivo que simplifique o que é o Guaíra é a relevância mesmo, né? Acho que ele é relevante. Bacana. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Na sequência tem Lost e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.